Bom, foram várias causas da independência do Brasil, e para entendê-las temos que voltar aos tempos coloniais. Durante o período colonial, as capitanias estavam subordinadas à autoridade central do vice-rei, que governava em nome do rei de Portugal. A situação econômica era muito precária. Na agricultura, a produção do tabaco e do algodão foram reduzidas e a cultura canavieira estava em fase de decadência. A pecuária se restringia à produção charque no Rio Grande do Sul ou de substância, e a mineração apresentava baixo rendimento, pois as jazidas estavam esgotadas e a indústria não se envolvia por conta das proibições da metrópole. O comércio no Brasil era limitado pelas restrições impostas no monopólio, pois a colônia podia comerciar apenas com a metrópole. No século XIX, a Europa estava quase toda dominada pelas tropas do imperador francês, Napoleão Bonaparte, e o seu principal inimigo era a Inglaterra. Em 1806, ele decretou o bloqueio continental e obrigava a todas as navegações da Europa continental a fechar seus postos ao comércio inglês, e assim pretendia enfraquecer a Inglaterra e derrotá-la comercialmente. Na época, Portugal, governado por Dom João, pressionado por Napoleão, que queria fechar o comércio português e o comércio inglês, mas ele também queria manter uma relação com a Inglaterra, porque a Inglaterra fornecia produtos dos consumidores para Portugal, e ele também era compradores de economias brasileiras. Então, para resolver a situação, o imperador em Lisboa, o imperador inglês em Lisboa, ele pediu para que Dom João fosse para o Brasil, assim convencendo ele. Em 29 de novembro de 1807, a família real foi para o Brasil, fazendo com que foram escoltados por 4 navios até chegarem lá. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chega a Salvador, onde toma a mais importante medida de caráter econômico. Em 22 de janeiro, expediu a Carta Régia de abertura dos portos no Brasil às nações amigas de Portugal. Rapidamente, os produtos ingleses começaram a chegar e um grande número de firmas inglesas se instalaram no Brasil. Em sua estadia na capital baiana, Dom João fundou a Escola de Cirurgia da Bahia. Na época, era a atual Faculdade de Medicina. Após 3 meses em Salvador, rumou para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em março do mesmo ano. Em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, entre outros atos. Essa estabelecida a taxa de 15% da exportação de produtos ingleses, enquanto Portugal pagava 18% e as outras nações pagavam 24%. Em 1815, após a derrota definitiva de Napoleão, as potências europeias se reuniram-se no Congresso de Viena. O objetivo era restaurar o regime absolutista de Viena. Para obter reconhecimento da dinastia de Bragança e o direito de participar do Congresso, em 16 de fevereiro de 1815, Dom João elevou o Brasil ao Reino Unido de Portugal e ao Algarve. Assim, o Brasil deixava de ser colônia e tinha o mesmo status político de Portugal e poderia participar enviando deputados às cortes de Lisboa. É um passo importante para a emancipação política.
A Revolução se caracterizou pelo processo de restabelecimento da capital administrativa no Império em Portugal, por deputados portugueses que queriam recolonizar o Brasil, pela instalação de um novo governo liberal e pela pressão da família real voltar para Lisboa. Embora em 1820, Portugal estava passando por uma grave crise econômica, política e social, pois em 1808 a família real já estava no Brasil, pois tinham que fugir das tropas armadas lideradas por Napoleão Bonaparte. A Revolução Pernambucana foi um movimento social e é considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial no Brasil. Algumas das suas causas foram insatisfação popular com a chegada e funcionamento da corte portuguesa no Brasil, insatisfação com o imposto de tributos criados no Brasil por Dom João VI, influência dos ideais iluministas, significativa crise econômica, fome e miséria. O objetivo da Revolução era a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal. Queriam implantar um regime republicano no Brasil e elaborar uma Constituição. No regente do Brasil, Dom Pedro tinha apenas 23 anos. Várias medidas das Cortes de Lisboa buscam diminuir o poder do príncipe regente e, desse modo, por fim, a autonomia do Brasil. A assistência das Cortes para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou a atitude de resistência do Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, foi entregue ao príncipe regente uma petição com 8.000 assinaturas solicitando que não abandonasse o Brasil. Cedendo às pressões, Dom Pedro respondeu: "Como é o bem de todos e felicidade da nação, eu estou pronta. Digo ao povo que fico." O dia do fico era mais um passo para a independência do Brasil. Em algumas províncias brasileiras, os partidários dos portugueses não prestigiaram o governo de Dom Pedro. Os General-Alvilés, comandante do Rio de Janeiro, afiel às cortes, tentou obrigar o embarque da gente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro se encontrava no Riacho Ipiranga. Ele recebeu o último decreto de que agora ele seria um simples governador. E eu não sei mais. Ele estabeleceu que o Brasil ia se dividir de Portugal. E que a frase independência ou morte seria o lema dos brasileiros. A independência do Brasil é comemorada dia 7 de setembro, desde 1822. Gente, só para completar um pouquinho, eu vou dizer algumas das causas que levaram à independência e das medidas que foram tomadas antes da independência, para a independência. As causas foi vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia, desgaste do sistema de controle econômico e tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Medidas pré-independência foi logo depois do dia do fico, Dom Pedro I quis preparar o país, né? E ele organizou a Marinha de Guerra, convocou uma Assembleia Constituinte e determinou o retorno de tropas portuguesas. Para finalizar, após a independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em dezembro de 1822, sim, o mesmo ano que foi decretada a independência do Brasil.
e Portugal reconheceu a independência. Porém, eles exigiram uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Vamos falar sobre o processo de formação. Formação das palavras. Vamos falar isso de novo. Oi, Vamos falar sobre o processo de independência do Brasil, antes, durante e depois. Eu vou pegar isso tudo, não. Gente, tá bom! Caraca! Isso vai ser chato. Você Pronto. a gente quer fazer um negócio de Eu sei. Não é gente que falar, velho. Viu? Não cortou. Eu vou falar aí? É. O que eu falo? Não, falando sério agora. Eu começo falando Oi, eu assim. sou Maria. Não.